Na primeira leitura nós vemos Davi preocupado em compor uma casa para o Senhor, um lugar onde a sua presença seria instalada. E a presença do Senhor se dava nesse tempo pela Arca da Aliança que caminhava com o povo. Davi foi aquele que congregou o povo de Israel no mesmo reinado. Davi foi quem, lutando contra tribos e povos, reuniu e compôs o que nós conhecemos como o Reino de Israel. Então agora era a hora, se o rei tinha um palácio e construir para Deus uma casa, então foi o tempo de pensar no primeiro templo. O templo onde Deus estava, onde Deus se instalaria, onde a presença de Deus por meio da arca ficaria. Mas não era para a sua geração a missão de uma casa, mas sim a geração que viria dele. Primeiro, Deus prometeu a Davi uma casa, e a casa não era simplesmente um templo, mas a sua descendência, a descendência do rei que instaurou o povo. O rei de onde viria o Messias, onde nasceria o Messias, aquele que salvaria o povo de Israel. Davi, então, tem a promessa de uma casa, mas a casa de Deus não será ele a construir. E é importante pensar esse desafio da casa para nós. O Senhor, quando quer edificar o lugar onde onde vamos residir, aonde vamos nos recolher, aonde vamos nos refazer, aonde vamos nos sentar com os nossos e nos reorientar, Ele pensa sempre que aquele lugar é um lugar onde Ele deve estar. E é Ele quem concede uma casa a nós. A primeira casa não é o lugar como tal, é o convívio com os meus. E já pararam para pensar que das coisas que a gente muitas vezes mais reclama é que meu irmão não me entende, minha mãe não me entende, os meus não me entendem, eu não sou compreendido. Claro, eu reclamo porque todos eles me conhecem bem. Quem me conhece muitas vezes, e aí é o desafio nosso de casa, conhecer, muitas vezes faz com que nós tenhamos uma visão a menos do outro. Esse aí é assim, desacreditemos porque evidenciamos mais os defeitos. Mas o que Deus nos ensina a evidenciar é a bênção que o outro é, a graça que o outro traz, o instrumento que o outro é dele, Deus. Por isso a casa é um lugar de convívio, onde o amor deve ficar evidente para fazer crescer a todos. O crescimento não se dá simplesmente porque um dia após o outro eu me alimento, porque um dia após o outro eu vou sendo amado pelos meus e psicologicamente eu cresço. Não, o crescimento, ele é o Senhor promovendo o homem, que cresce em estatura, mas Ele vai promovendo o crescimento pleno, em estatura, idade e graça. Nós dizemos, quando rezamos a Ave Maria, ave cheia de graça, e aqui não é plural, é singular, Ave Maria cheia de graça. Qual é a graça de Maria? Ela foi concebida sem pecado original. A grandeza de Maria é ser vazia de pecado para Deus ser tudo nela. Ela ser inteiro uma expressão, um vazio para ser toda a expressão de Deus. E aqui é o desafio da nossa plenitude. Crescer em idade, estatura e graça significa crescer consciente de que Deus é o valor que não passa. Quando um bebê nasce, ele começa a crescer e a uma dada hora ele vai seguir o rumo da sua história. Pai e mãe não podem retardar os pés dos filhos que crescem. Pai e mãe não podem retardar que filho ruma para a sua história.
que em um dado momento, quando cresce, eu nitidamente percebo que é distinto de mim, é outra pessoa, por mais que fisicamente eu saiba, só vou me dar conta efetivamente quando ele sai de casa ou quando vive a sua história. Mas é importante que eu dê ao outro a condição de ele viver a sua história. E a condição é apresentá-lo, e nós cristãos pensamos assim, ao Deus que o faz e o quer pleno, como me quer pleno. Maria ensina que nós devemos olhar uns para os outros e nos desafiar a sermos menos pecadores, desafiar a ter menos medo de Deus e esvaziarmos-nos. E é nessa hora que mora o nosso problema. Quando nós queremos amar, nós percebemos que temos dificuldade, porque eu sou cheio das minhas posturas. Deus, muitas vezes, quando eu tento amar, eu descubro que é um colaborador. Deixa que eu resolvo. Eu percebo que eu tenho dificuldades em acolher Deus, porque eu começo com medo a usar a desculpa do todo mundo faz errado, todo mundo é hipócrita na igreja, todo mundo é burguês, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, mas e eu? Quais são as desculpas que eu dou para não acolher Deus que me diz que o pecado não me edifica, que eu não sou Deus de mim mesmo, e quando eu aposto em mim como Deus, eu saio triste de todas as minhas missões, de todas as minhas buscas, porque eu não sustento as buscas que só Deus me ensina a realizar. Nós temos medo de Deus, isso é preciso encarar. E olha, digo com simplicidade, é tão nítido um dos lugares onde a gente percebe o medo de Deus. Houve uma situação há um tempo atrás, e eu me dei conta disso, né? Quando a gente reuniu um grupo de pobres para cuidá-lo, e me criticaram, e o coordenador da comunidade que acompanhava esses que a gente reuniu, disse assim, porque trouxemos ele para perto, eu digo aqui perto, quando nós trouxemos 40 famílias e acampamos no movimento Eureka, para oferecer os cuidados que eles tinham necessidade, pelo que foi acordado, para poderem sair da rua. Na rua, eles eram queridos. Perto, eles eram ameaça. Isso é medo de Deus. Nós, quando pensamos o pobre e não queremos perto, nós experimentamos o medo de Deus. Nós percebemos que nós crescemos em idade e estatura, mas a graça que lê o irmão como igual, ainda me faz ler o outro como uma diferença. E a rua e a casa onde eu vivo são as distinções e os muros para eu lidar com o outro de forma igual. Quanto medo eu tenho de Deus? Eu tenho medo de Deus quando eu percebo que eu tenho o desafio de ser coerente e eu não consigo, diante dos ambientes, sustentar o mesmo amor que eu digo que sustento diante do altar. Quando o ambiente fica difícil, quando todo mundo pensa diferente, e aí eu cedo. É claro que sustentar a postura de confiar em Deus é uma postura que nos coloca em risco, nos faz parecer ridículos, como os magos que chegaram em Jerusalém e disseram, viemos saudar o rei que acaba de nascer, mas tinha Herodes como rei. Que história é essa? É ridículo, vocês seguiram uma estrela, foi um engano ridículo. E pior, eles agora estavam diante de um rei que tinha tanto apego ao seu poder, que já havia matado 3 filhos por imaginar que eles pudessem usurpar o seu trono. Sabe, ser coerente com a luz que brilha dentro de nós e seguir o caminho que leva até Jesus, não faltando missas, onde eu nutro minha relação com Deus, não abandonando orações onde eu nutro a relação com Deus,
não faltando aos encontros onde eu nutro a relação com o amor, não, sabe, vencendo a indisciplina que me faz espontâneo com aquilo que não é, que eu não considero de valor, mas me faz disciplinado para o que eu considero de valor. E às vezes nós queremos a oração, a vida de oração como coisa espontânea, a missa como coisa espontânea, mas quando queremos o dinheiro, somos precisos no modo de passar no concurso. Crescer e estar em graça é esvaziar-se das sugestões de felicidade sem Deus. E quem ensina na simplicidade é Maria. Se você admira a beleza de Maria, imite-a. Acolha a mãe antes de acolher o filho nesse Natal. Não tenha medo de sentar-se com sua mãe e rezar: Ave, Mãe cheia de graça, o Senhor é contigo. Santa Mãe, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, por mim, pecador, agora que tenho medo de confiar, e na hora de minha morte, quando for difícil, para eu não fugir. Amém. A liturgia desse domingo fala de Maria, que ouviu o anúncio do anjo, e o templo esperado pelo povo, ela agora, o templo que seria esperado pelo povo, e foi construído um templo para a arca, um segundo templo, agora o Senhor mostra qual é o templo em verdade em que Ele quer instalar. O corpo que Ele me deu. Maria fica grávida de Cristo. E tem uma coisa similar, uma semelhança entre Maria e nós, porque cada vez que nós comungamos, nós ficamos como Maria, cheios de Deus. E o que eu faço quando Cristo entra em mim? Sabe, uma das coisas que mais me espanta nos meus desafios de conversão é que quantas vezes eu sou insatisfeito e não sei lidar com o fato de estar bem. Sei lidar com expectativa. Quando chega o dia do Natal, eu não sei lidar bem com o dia do Natal. O que eu faço no dia do Natal? Eu sei me preparar, mas não sei vivê-lo. O exercício de viver junto de Deus é viver feliz e sabendo. Não é desenhar felicidade para o futuro, mas é ajustar-se a Deus no momento presente. É olhar para o momento presente e dizer: agora eu sou feliz. E reconhecer. Como é que a felicidade está acontecendo diante dos meus olhos? Está acontecendo diante dos meus olhos quando eu reúno os meus e posso dizer bom dia. A felicidade está acontecendo diante dos meus olhos quando eu tenho o pão que Deus me dá na minha mesa. A felicidade está acontecendo diante dos meus olhos quando, mesmo com os sofrimentos, eu tenho força para trabalhar, eu tenho a minha casa para voltar e me refazer, quando eu tenho minha mãe e meu pai para amar. E quantos não têm? E precisam amá-los assim, visitando o sacrário, agradecendo a Deus que está com eles do outro lado do sacrário. Eu não preciso visitar o cemitério para lembrar do meu pai. Eu vou aonde ele está, junto de Deus. Se eu vou a Deus, ele está lá. O desafio da nossa história é amadurecer a nossa capacidade de viver no momento presente felizes, sem projetar a felicidade para o futuro. Padre, isso quer dizer que a gente não pode fazer planos? Não, muito pelo contrário. Parte do momento presente é calcular como eu vou caminhar para o futuro e o que eu preciso do meu futuro. Mas não posso ser irresponsável de hoje não dizer obrigado a quem está ao meu redor pelo que me proporciona de felicidade aqui, já. A gente é insatisfeito quando olha para o futuro e tem medo da incerteza e de tudo mas é feliz quando toca e diz assim: você quer ter Deus? Se você comungou, o Senhor tem, como Maria. Padre, mas eu não posso comungar. Eu não posso comungar porque... Por quê? Nessa hora eu digo que a palavra entra no teu ouvido e te digo:
ali ela é semente. E se falta algum arado, Deus vai providenciá-lo. E quando a palavra entrar mais a fundo, eu rezo para que ela faça efeito. E aí mova o que a gente ainda não dá conta de mover, porque talvez a minha terra seja um tanto quanto dura. Mas até lá, a gente vai olhar junto para a mesma terra, que é a nossa alma. Se eu não posso comungar, eu venho aqui, onde o amor acontece, porque o Senhor derrama amor. Como em Maria. O último versículo do Evangelho, eu quero terminar com isso, e o anjo retirou-se. Para onde foi o anjo depois que ele se retirou, pai? Ele voltou para junto de Deus. E provavelmente foi levar a notícia que Deus já sabia que Maria daria. Ela disse sim. Sabe, ela disse sim. E você e eu, o que dizemos a Deus? O que vamos dizer a Deus nesse Natal? Vamos dizer, e uma das frases que o Márcio e eu ouvimos, e mais dói, né? Quando a gente tem que marcar as missas, ele sabe disso, é quando a gente diz, não tem vaga, porque eu posso não ter vaga aqui, mas no céu tem para todos. Mas como dói dizer não tem vaga? Dói, eu digo como padre, o Márcio me acompanha nessa dor também. Dói dizer, e custa ver que às vezes as pessoas ficam insatisfeitas com o que a gente diz, porque dói mais em nós. Mas assim, será que você vai deixar Deus ter vaga no teu coração esse Natal? Ah, padre, mas eu esqueci de marcar a missa. Dia 25 ainda tem umas vagas. E depois a oitava de Natal, são 8 dias de missa de Natal. É o grande dia, como a Páscoa. A gente vai buscá-lo para arar o coração e fazer dele o lugar onde Deus eu posso procurar, onde eu posso encontrar e o Deus com quem eu posso falar. Que Deus nos ajude. Amém.